Tarde, gente. Cássio já me apresentou, mas eu sou Jaqueline. Eu fico um pouquinho nervosa, mas eu vou tentar aplacar aqui os ânimos. Como o Caju disse, essa mesa, o nome dela é... Gente, como é o nome dela? Quilombo, Quilombos e Resistência, né? Pensando em religiões negras enquanto afirmações de identidades LGBTs, né? E nós somos, eu, né, no caso, e as pessoas que compõem essa mesa são pessoas LGBTs. E a gente vem vendo, né, no Brasil um processo de muita violência contra pessoas LGBTs e estar num espaço de religiosidade que acolhe esses corpos que são tão violentados no dia a dia e em outras religiões é muito importante, né? Então, a gente está entendendo que o candomblé é sim um espaço em que existe uma possibilidade de resistência para esses corpos que são dissidentes, né? Então, pensar nesse lugar, né, da religiosidade enquanto a possibilidade de resistir e também de ser acolhido, né? Então, acho que essa mesa aqui hoje é para falar um pouco de acolhimento, de resistência e também de desafios, né? Quais desafios esses corpos enfrentam dentro desse espaço, né? Que é o espaço da religiosidade. Então, sem falar muito, vou passar a palavra para minha irmã mais velha, meu nome é Tatiana de Oxóssi. Acho que ela vai poder falar um pouquinho pra gente. Boa tarde. Já me apresentei. Mais ou menos há uns 5 anos atrás, eu estava um pouco confusa sobre sexualidade, sobre tudo, e eu precisava conversar com alguém que talvez pudesse me entender, né? Conversei com a minha irmã Caju, falei, irmã, tá acontecendo um negócio estranho, eu não tô me entendendo, isso é certo, isso não é, como é que eu posso agir? E ela me acolheu, me abraçou e me explicou tudo o que eu precisava, né? Ela foi muito, como eu posso dizer? Irmã. Você foi muito irmã mesmo, irmã mais velha, que me deu um direcionamento e falou, irmã, tudo bem você ser bissexual. Irmã, você não tá confusa. Irmã, é isso. Vambora que a gente vai se unir. E eu conversei com a minha Yalaxé e mais uma vez eu perguntei se, sei lá, havia alguma coisa de errado e a única coisa que ela falou foi, não. Eu era uma pessoa normal, né? Meu pai é evangélico e eu tive muito medo. Sempre tive muito medo de sofrer o preconceito diretamente do meu pai, né? Tanto que há poucos meses atrás eu contei pra ele. Tive uma reação mais ou menos dele, mas eu fui muito acolhida na minha casa de mãe. A mãe Márcia sempre me deu muita abertura pra eu ser sincera com ela, pra eu confiar de olhos fechados. E eu confio, eu me sinto muito acolhida. Lá fora, o mundo é muito cruel. É muito cruel, as pessoas sexualizam eu estar de mão dada com a minha namorada. E a gente só tá andando. Mas aqui dentro, eu tenho a certeza absoluta de que nenhum mal pode me atingir. Porque eu sei que eu tô sendo acolhida por todos os meus irmãos. Caju, principalmente, que foi a peça-chave para eu poder me entender como uma pessoa bissexual. Minha irmã Jaqueline, meu irmão Felipe, meu irmão Gustavo, todos foram essenciais para mim, né? Foram incríveis, incríveis demais e me ensinaram que eu poderia ser o que eu quisesse. Eu poderia gostar de quem eu quisesse e que isso não era errado, e que isso não era um crime e que era só felicidade. Hoje a minha namorada é iniciada aqui. Tem mais uma outra namorada, mas isso aí é história para outra Deixa abaixo. Que também vai se iniciar, né, no candomblé e eu sinto que aqui nós somos muito bem acolhidas, né? Nós três somos um trisal muito bem acolhidos
e que não tem nada do que reclamar do acolhimento que a gente recebe na casa do candomblé. Do portão para fora é outra coisa. Se eu chegar do portão para dentro, triste, chateada, eu sei que vai ter sempre um colo para eu deitar, eu chorar, e eu sei que eu vou poder enfrentar tudo lá fora. Porque aqui dentro da minha casa, eu recebo todo o acolhimento que eu preciso. Inclusive, eu queria te agradecer, tá, irmão? Porque a gente nunca teve essa oportunidade, você foi incrível. Tá bom? É isso. Aquela rodinha, né? Pra dar aquela emoção. Eu vou passar agora a palavra pro meu irmão Felipe. Do Fono de Odé. Tá aqui do meu lado, né? Tá esperto. Tem que olhar pra câmera. Pode olhar pra mim. Eu não gosto muito de câmeras, e nem microfones, e nem nenhum tipo de máquina ou coisa entre pessoas, né? Acho que precisar de um aparelho para me comunicar com outro é uma coisa que ainda me é muito estranha, inclusive celular. Sou Felipe, do Fono de Oxóssi, eu não sei mais pra onde eu olho. Quando eu tô falando pra câmera, a câmera faz assim. Ótimo. Preciso de um foco. Meu nome é Felipe, sou do Fono de Oxóssi aqui em Manché, na Casa das Águas, há 10 anos, né, Jéssica, que nós chegamos aqui, mas não tem 10 anos de iniciado ainda, né, eu acho que vou tentar com a minha fala, né, acho que construindo assim mesmo, eu vim construindo essa fala enquanto eu escutava vocês, né, a gente tentou pensar, inclusive, né, como seria essa mesa, né, como seria essa roda de conversa, e essa construção foi feita agora, assim, né, junto com as crianças, junto com a fala da Cristiana, junto com as outras mesas, né, enquanto falava sobre a maternagem, sobre a maternidade, eu só fiquei pensando de como pessoas LGBTs muitas vezes não têm direito, né, a essa maternidade, né, seja vivenciá-la como pais e mães, seja vivenciá-la no sentido do acolhimento de seus pais e de suas mães, né. Tatiana traz, né, agora, essa questão da dificuldade, por vezes, de informar, de comunicar uma coisa que é uma característica dela, né, algo que é da sua personalidade, assim como pode ser, eu não gosto de rock, mas eu gosto de meninas, né, então, assim, por que essa informação, né, se torna uma questão fora daqui, né, eu acho que desde o momento que a gente não trata isso como questão, mas como uma característica, como parte da identidade das pessoas, né, isso já produz o acolhimento. Né? Não é uma questão do muro para dentro. O que faz ser uma questão do muro para fora? Assim? Eu vim escutando, inclusive, a mesa, né, sobre a história aqui da casa e fiquei pensando nisso, né, de como a minha história se confunde, né, se mistura e se constrói junto com a história da casa. Né? Essa ideia da masculinidade, por exemplo, eu lembro que era uma questão, assim, pra mim, porque eu não sabia virar massa. Eu não sabia. Eu tinha que fazer uma obra. Em determinado momento, Felipe, esta é uma enxada. E eu não tinha tido acesso a uma enxada. Né? Eu fui apresentado, né? Beijei, abracei, né? E em dado momento, ela tinha que ser utilizada por mim. E aquilo era eu olhava em volta, tinha uma roda como se fosse essa, esperando que eu soubesse o que fazer com aquela ferramenta. E eu não sabia, então foi uma sujeira, né, assim, deliberada, porque o primeiro ato de encostar aquela enxada no cimento foi cimento para todos os lados. As pessoas começaram, gente, como assim? Aí eu, é sobre isso. Nem todo homem sabe virar uma massa. E agora? O que faremos? Né? E o que foi feito foi, vou te ensinar a virar então, tranquilo. E dali eu aprendi, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que aquele chão ali, né? Tem a minha mão, tem a mão de Jéssica, tem a mão de Raquel, tem a mão de Matuzinha, né? Tem a mão de... Acho que todo mundo aqui, né? Em algum momento encostou um pouco ali, puxou um saco de areia pro lado, né? E isso é uma expectativa mesmo, né? A gente cria expectativas de que homens façam, né, alguns tipos de funções e mulheres façam outros tipos de função. E se não corresponde àquela expectativa, tem uma coisa errada. Né? Aí nasce ali uma questão, nasce um problema.
né? E a gente se debruça sobre isso para tentar corrigir, para que isso se encaixe novamente em um determinado padrão ou determinada lógica que a gente não entendeu muito bem quem inventou. Mentira, entendemos sim. As mesmas pessoas que sequestraram os nossos antepassados. As mesmas pessoas, a confirmação. As mesmas pessoas que sequestraram os nossos antepassados também inventaram muitas outras coisas. Inclusive a segregação, inclusive essa ideia de que existe algum tipo de raça, algum tipo de ser que é superior aos outros, né? Que precisa aniquilar o outro para se reafirmar. Acho importante também não tá na minha fala só do ponto de vista da violência, né? Que afeta a população LGBT, mas também afirmar a nossa potência, afirmar o que a mediadora maravilhosa, né, já trouxe, assim, né, dessa oportunidade que nós temos de construirmos a nossa identidade nesse coletivo, né, nesse quilombo, de olharmos para o lado e nos vermos e podermos sentir que eu estou perdido, mas espera aí, tem alguém aqui que acho que já passou por alguma coisa assim? E se eu perguntar? Acho que vai dar certo, né? E a gente vai construindo bem aos poucos, assim. Eu acho que é isso, entender também, acho que já tentando finalizar, não vou falar muito, porque eu acho que é um tema que a gente precisa mais conversar do que falar, né? A gente precisa trocar. Na diversidade, né, não estão inclusas só as letrinhas, né, LGBT, as pessoas heterossexuais também fazem parte da diversidade sexual. Esse nome diversidade inclui, né, ele não exclui. Então, que nós possamos entender que todos nós, né, temos sexualidade, não só as pessoas LGBTs. E eu acho que é isso. Não tem frase de efeito para terminar. Não gaguejei, já estou feliz, tremi pouco. Devolvo, né, a palavra para a Jaqueline. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Não dá para deixar para uma roda só. Obrigada, Fome. Vou passar agora a palavra para Bárbara Joiá, irmã também. Acho que eu vou sentar ali. Oba! Vem pra cá, vem pra cá. Boa noite, Motumbá. Eu sou a Bárbara Joiá. Sou filha da Casa das Águas, sou filha de minha irmã, essas coisas maravilhosas que eu tenho aqui. No momento eu falo que eu me encontro como uma mulher lésbica, né? Me encontro porque às vezes eu tenho essa dúvida se às vezes eu posso olhar para um homem e qual o problema de eu olhar para um homem também, né? Então, mas eu no momento eu me encontro como uma mulher lésbica. E assim, é uma coisa muito complicada porque eu falo que eu tenho um combo perfeito para a sociedade querer massacrar. Eu sou mulher, eu sou negra, eu não sou hétero, né? E tenho transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, que eu acho que é uma coisa que é necessário a gente falar, né? Já que eu estou falando da minha pessoa. E então lá fora o mundo é muito cruel com a gente, né? Porque antes de verem a Bárbara, eles colocam a minha cor, colocam a minha sexualidade, colocam os meus transtornos psicológicos na frente para depois quererem saber quem sou eu, né? E quando eu venho para casa, né, que aqui não deixa de ser minha casa, eu sei que, como minha irmã falou, eu vou ter um colo. Às vezes não tenho irmão de santo nenhum aqui, mas eu tenho meu pai, o Chaguiani. Eu sento, converso com ele, eu sento e converso com o tempo, porque é necessário. A gente se sente muito só, e tá tudo bem às vezes a gente se sentir só, mas não todo momento. Então aqui eu sinto que eu posso ser Bárbara, com todos os defeitos, mas eu sei que eu sou uma irmã boa, eu tento ser uma filha boa, né? E consigo compartilhar as minhas conquistas, algumas dúvidas com meus irmãos héteros, por exemplo. Eu consigo ter essa conversa e eu acho que isso é muito legal, né? Eu tenho esse respeito, é um respeito mútuo, né?
Então, ter a casa do candomblé, ser candomblecista, e me faz sentir que eu tô na religião certa, porque aqui a gente não aponta o dedo para ninguém por conta da sexualidade, né? A gente acolhe. Por isso que muitos lá fora perguntam, por que no candomblé tem muito gay, por que no candomblé tem muita lésbica? É porque a gente não liga para isso. Qual o problema? A pessoa não pode ser hétero? Tendo respeito, é tudo isso. Então, eu acho que nesse momento, como meu irmão também falou, é um debate, é uma roda de conversa que tem que ser ampla, né? Porque tem sempre muitas dúvidas, a gente quer conversar mais, quer ter essa troca, porque eu acho muito legal as pessoas perguntarem, eu tô acostumada com isso, né? Pessoa militante, né? Mas, então, por enquanto é isso que eu posso agregar. Muito obrigada, eu espero que a minha fala tenha agregado alguma coisa na vida de vocês. Então é isso, gente. Vou fechar a nossa última mesa desse dia que foi lindo. Dizer que eu vi um pouco de Ebome Tatiana, de Bárbara, de Felipe. E eu fiquei aqui pensando sobre a Casa das Águas em si, mais do que, né, a religião candomblé, mas a Casa das Águas, né? Uma boa parte dos meus irmãos são pessoas LGBTs, né? E muitos estão, né, aqui nessa mesa agora. E eu acho que a Casa das Águas, ela é esse espaço aberto, de fato, né? Do qual eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte, de ser uma filha da Casa das Águas. Assim. Ouvir Felipe falando que quando ele não sabia o que era uma enxada, os irmãos foram lá e, tá bom, vou te ensinar. Isso não passou por chacota, não passou por ver se vira homem, como assim você não sabe mexer numa enxada, né? Ver eu a Tatiana falando da relação que ela construiu com o Caju em torno da sexualidade, como que foi a primeira pessoa que pôde assumir. Ouvir Bárbara, né, sendo muito franca, muito honesta consigo mesma. Nesse momento eu estou uma mulher lésbica, mas daqui a algum tempo posso não estar mais. Né? É entender, e ver essa roda que acontecer, entender que esse espaço aqui, de fato, é um espaço aberto para mais do que uma conversa, mas sim uma troca, né? Que a gente possa trocar mais com os irmãos e que os mais novinhos que estão chegando aí se sintam tão à vontade quanto você para vir até mim e falar, olha, irmã, eu estou com uma questão, eu queria muito conversar com você. Ir até Caju, ir até o Felipe. Eu acho que essa casa possibilita isso. Então, eu estou muito feliz por fazer parte desse axé e pelo dia. E pelo dia de hoje. Eles têm nomes. E Orixá. Axé. Sexualidade não me diz respeito. O que eu faço da minha não te diz respeito. Você, eu vejo Xangô. Eu vejo o que Xangô trouxe você para a minha vida, o que Oxóssi, o que Obá, o que Inhaçã. Porque meus filhos, o que eles são é o que me importa. Não como eles sentem prazer. Isso não é da minha conta. Eu quero é um cartão de crédito.